Então hoje, igual a Larissa estava falando aqui, a gente começa, o paciente chega, igual a gente vai fazer hoje, chega e vai direto a bioimpedância, dobras, circunferência, depois faz as fotos e depois a gente vai fazer a calorimetria. Nas dobras, a gente está usando qual protocolo aqui? Hoje em dia a gente usa, para dobra, a gente usa de Pollux 7 dobras. Pollux 7 dobras. Que é o mais completo. Mais completo, né? Não, beleza. Então a gente faz essas 3 avaliações, né? 2 avaliações antropométricas, né? Que tem a bio e a adipômetro. E uma avaliação que é mais subjetiva, que é a avaliação de imagem. Né? A gente fala para o paciente que é importante tirar foto, porque às vezes, igual está falando aqui agora, do paciente não mudou muita coisa na bio e nem na dobra, mas visualmente mudou pra caramba. Evolução fotográfica. Então, assim, é muito importante, porque o paciente perdeu 3, 4 litros de retenção, na dobra pode ser até que diminui, porque a dobra pega água, né? Exatamente. Na bioimpedância pode ser que até diminui um pouco de massa magra, porque ele leu como água, mas na verdade ele perdeu foi água. E a gente consegue ver isso na foto. Então, assim, não existe método de avaliação melhor. Existe metodologia de avaliação mais completa. E é o que a gente tenta fazer aqui. Pegar a bioimpedância, pegar a dipometria e pegar a foto. Porque no final ainda fala com o paciente. Número, não olha para o espelho nem veste roupa. Exatamente. Tenho 10%, mas ele tá na caixa d'água, parece que tem 20%. Então não adianta muito ele estar... Eu quero chegar com 60 quilos, chega em 60 e falo, nossa senhora, não, eu preciso perder mais ou ganhar mais. Mas quero perder peso, corta um braço, né? Perde peso, né? Então assim, peso mesmo é que falta, é critério de leve pesado, não de gordo e magro. Ganha 3 kg de músculo, perde 3 kg de gordura, mesmo peso, só que o padrão visual muda totalmente. Diminui retenção, melhora a massa magra, diminui gordura, às vezes foi 1 kg de massa magra, 1 kg de gordura, mas perdeu 4 litros de água. Muda também totalmente, né? Hoje eu sou paciente, né? Vocês vão fazer minha avaliação. Eu tô bem estragado hoje, tá? A pessoa fala, proposital, né? Não foi proposital, mas tô estragado. É bom que vai ser agora um antes, e a gente vai vir um depois aqui, 90 dias, igual o desafio de casal que a gente vai fazer. Hoje eu vou fazer a minha avaliação, né? Ele vai marcar para vocês fazerem a avaliação dela também outro dia, na mesma proporção, e assim como faremos com todos os outros casais, né? E vai ser esse mesmo protocolo. Como é que vai ser o protocolo? Essa avaliação física, depois a gente vai fazer uma avaliação de calorimetria de repouso na sala do lado com o Robson, que é o fisiologista. Depois a gente vai subir para a sala de fisiologia e fazer a ergospirometria completa. Né? Vocês vão ver como é que é essa assistência multidisciplinar e aonde que dá esse casamento, né, perfeito entre o que é prática clínica de medicina do esporte, a parte de fisiologia do exercício e a parte da nutrição esportiva e nutrição clínica, onde que ela entra. Né? Porque aqui uma especificidade da clínica é que a gente não atende só paciente de performance que quer emagrecer e ficar forte. A gente atende paciente que quer emagrecer e ficar forte, mas que é hipertenso, que é diabético, que é hipotiroidéio. Então, assim, fazer essas avaliações minuciosas dá realmente o real, porque às vezes você faz uma dieta lá, assim, todo mundo sabe, né? Déficit calórico emagrece. Mas você pega um paciente com hipotiroidismo, né? Tem um problema de carboidrato, você não pode mexer. Às vezes você pega um paciente que é celíaco, você pega um paciente que a gente está fazendo aí o A200, intolerante a uma porrada de coisa. Então começa a entrar essas divergências, paciente que usa hormônio, né? Não é receita de bolo. Não é receita de bolo. O paciente está usando uma testosterona, uma oxandrolona, aí começa a usar um termogênico, o gasto calórico dele muda. Aí por isso às vezes você fala, o paciente está com 3.500 calorias, ele jura de pé junto que fez a dieta e até fez, mas não ganhou massa muscular, por quê? Mesmo usando hormônio. O gasto calórico dele está tão grande que a comida que ele está comendo está sendo suficiente para manter. Então, às vezes, realmente, muita comida com hormônio, com termogênico, ele vai perder até gordura, mas a massa muscular não vai ganhar. E para isso a gente tem aqui a calorimetria, tem a ergospirometria para ver, né? E essa avaliação de perto também é a importância. Ontem a gente atendeu um casal, né? Você viu que a mulher ela engordou tudo de novo, né? E perdeu massa magra. Mas por quê? O que levou ela aos 27% não foi o suficiente para manter ou para baixar. Ela quis manter a mesma conduta e o que aconteceu? Ela voltou para 34. Né? Então, assim, ela perdeu massa muscular porque não ajustou dieta e ganhou gordura porque quis manter fazendo a mesma coisa. E ainda fez um torneio de beach tennis, o que aconteceu? Queda de imunidade, porque a dieta estava restritiva, passou mal. E aquela coisa, né? Ou você tá subindo ou você tá descendo. Né? A mesma estratégia você não faz. Então a pessoa fala, mas você quer ver a cada 3 ou 4 meses. Beleza. É isso aí, né? Você tem que ver a cada 3 ou 4 meses para você evoluir. Se não ver, você vai involuir. Exatamente. Você vai perder uma coisa, né? Ou músculo, ou vai ganhar gordura. De qualquer forma, você está perdendo, né? Está perdendo tempo.
Exato. Porque manter essa frequência de 3 meses de acompanhamento, manter os checkpoints que a gente faz de 45, 60 dias, consulta de 90 a 90, ajuste, sempre esse ajuste de dieta, essa atenção que a gente faz minuciosa, ela é importante por conta disso. Então, beleza, vamos lá fazer a avaliação. Pode falar? O ideal é não falar. Pegar na barriga, o percentual vai aumentar. É sempre o avaliador girar no paciente, até para ele ter mais conforto. Triceptal, né? Primeiro. Seis também. Abdominal? Essa é a chata. Essa é a Nutella. Faltou aí 5. Sempre bom tirar 2 vezes, porque às vezes você pega um ponto que foi errado. 22. Conseguir fazer a escápula saltar para fora, e aí dessa forma eu consigo tirar o lugar da medida com mais precisão, entendeu? Mas para tirar a dobra, o ideal é que não esteja com o braço nas costas, senão ela engana. E é só para questão de aumentar mesmo? Isso. Para facilitar o ponto de referência. Tá realmente retido, eu tô quando encosta. Fica mágico. Fica mágico. 19. O braço para lateral. Isso. Do peitoral. A pessoa tem de um jeito. Geralmente os pontos que mais acumula para a mulher geralmente é perna e glúteo, e homem mais na parte abdominal, no tronco. Qual que é a próxima? Subescapular. Torácica. De novo, agora sai isso. Exatamente. Consegue ver aí? Tá até ficando branco o lugar. 9. Suprelíquica. Por mais que tenha pouca gordura, suprelíquica, pode abaixar o braço. Essa é chatinha também. Deixa o ilho. Essa aqui é piorzinha, viu? Aqui e aí, cara. Essa aqui é 27. Toma, diferença. Você vai levantar o short e vai jogar o peso na perna esquerda. Isso, exatamente. Joga pra frente? Não necessariamente, eu até prefiro mais atrás, porque distribui melhor o peso, como se fosse menos físico mesmo. Poxa, 24. E faz de novo, joga o peso todo na perna esquerda. Isso. Senão não dá pra tirar essa dor aqui. Não. A panturrilha tá treinando, né, doutor? Anda pra cima pra baixo. 12. Lugar com muita gordura marca. Mesmo assim, modo de retenção. Os piores dobras sempre são da barriga, assim, na barriga e pra mulher muito na coxa, né? Linha média longa? Só que ela tem que ficar bem reta assim, né? 127. 1,27 de ombro, tá? Cintura. Falar. Os dois braços pra frente, faz um favor. Acima. Essa é do linho do milho, não? Essa é abdominal. Achei que você tinha falado. Tá bom. Boa. Isso aqui nas costas, 90. Abdominal. Podia ter tirado as duas deles, né? Retinho. 92,5.
Seria o ideal de cueca, ou com uma roupa o mais colada possível. Por exemplo, a mulher com com uma legging, ou com braço pra frente, fazendo pra favor. É, 99,5. A diferença. Por isso que é bom também, sempre que você vai fazer reavaliação, você fazer com a mesma roupa que você fez a primeira. Você sempre mantém o padrão. Isso. Possível. Agora é a hora. Agora é a hora que todo mundo gosta de pontos de braço. Projeto 1000 metros. Ó, relaxado tá 37,3. Pode colocar pro alto mesmo. Contraídos. Aqui a gente tem que achar o pico, né? Ó, 42. Já passou aquela etapa, né? Que é o sonho do primeiro magrelo é sempre de te ter os 40 de braço, já passa. Medial de coxa. Medial de coxa. Tá. Isso. Mesma coisa da outra avaliação, joga o peso todo pro lado esquerdo. A gente não pode apertar também. A pessoa tá muito retida, isso é uma dificuldade. 57. Panturrilha. De novo. 7. R$ 39,5. Assimetria, tá? 38,5. 37, né? 37. Ó, fiquei direito. 37,3. Você queria melhor que eu disse direito? Pô, mas olha aqui pra você ver, por incrível que pareça, 42, exatamente igual. Contraído é a mesma coisa. Mas o que acontece? O meu bíceps aqui é melhor, o meu tríceps aqui é melhor. Tá. Né? Assim. E o tríceps ele é mais relevante pro tamanho do braço do que o bíceps, né? Deixa eu diminuir. Não consigo ver se tá apertando muito aí. Você consegue ver, doutor? Tá. 56. E aqui 57? Isso. Agora, Sentido. panturrilha. A gente vai vendo a antropometria, a gente vai dando uns insights, né, de umas coisas que podem estar acontecendo com a gente. 39. A panturrilha acho que tá igual, sim. 39,5 a outra. Essa é 39. E dá uma diferença a coxa, né? Aham. Isso. Quantos centímetros? A coxa tá 1 1 centímetro. centímetro. Mais treinado, vamos supor, a perna direita é mais treinada. Você vai fazer um agachamento, você vai jogar mais peso na perna direita. Inevitavelmente, não tem jeito. Agora Past the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Wrap you in his arms, take Do ângulo que eu tirei aquela hora de perto e depois de longe. Ah, muito diferente. É porque fica desproporcional, né? Você tira muito de cima, o tronco fica mais comprido. E a perna parece muito ruim. Puta merda. Ô, aqui, mas deixa eu te falar, com o seu percentual de gordura, você tá bem? Não parece. Não parece, porque geralmente a pessoa que chega aqui com 20% de percentual de gordura, ela não costuma ter o aspecto. Porque são coisas que a gente percebe, né? O abdômen, a gente consegue ver os quadrados do abdômen. Quando você faz, principalmente quando você coloca o braço pra frente, de lado, quando você tá de lado, a gente consegue ver a sua dorsal e o seu abdômen marcado, entendeu? Geralmente a pessoa com 20% a gente consegue ver essas Se eu falar pra pessoa que eu tenho 20% e fala, não. Exatamente. não parece Exatamente. 20% de Vitor, postura aí. Tá, foi mal. Porque eu tô. Mas o que acontece? Eu acumulo muita gordura, igual você viu, né? Coxa, culote, aqui, a visceral tem, mas glúteo, minha bunda é gorda. Bunda gorda, velho. Foda, aí acumula muita gordura. Tanto é que na época que eu competia, eu pegava a mão, era pele pura. Eu falei, que isso, que doideira, muita pele na bunda. Pois é. Então acaba que na gordura. É o padrão de acúmulo mesmo, né? Não, E outra coisa, você demora o estrogênio, ele vai lá pra cá do caramba. Isso tem relação com o tipo de acúmulo que você faz? Tem, assim, estrogênio, a aromatase, ela é sintetizada na gordura, né? Quanto mais gordura você tem, mais aromatiza. Essa diferença que dá, tipo, de uma pessoa com 20 para outra.
A impulsão leva em conta a quantidade de massa muscular também, né? É 20% em cima de quê, né? É uma coisa que tipo, o Jay Cutler com 20%, depois pegar o Zezinho que entrou ontem com 20%. São dois 20% diferentes, né? 20% de 92 e 20% de 70. Mas é por isso que você não vai ter 20% de jeito nenhum. Porque Cara, você tem 92 quilos muscular, muscular. tem muito músculo. Tem gente que chega com 20% e você olha pra você e fala, pensei que ia ter mais, né? Eu achei que 20%, parece que eu tenho 30%. Então vamos começar com a ergospirometria. A gente está aqui com o Robson, um cara que vai trabalhar aqui no Instituto agora na parte de fisiologia, no nosso laboratório de fisiologia. Robson, explica um pouquinho pro pessoal o que é essa calorimetria. É indireta. Tá. A diferença é indireta e direta, porque o pessoal às vezes também. A calorimetria ele é um teste que é padrão ouro. Então a gente, hoje quando nós não trabalhamos com... Vou mexer do bom, né? Quando nós não trabalhamos com dado padrão ouro, a gente trabalha com cálculos estimativos e o cálculo estimativo ele é muito baseado em uma faixa populacional. Então, a calorimetria hoje ela visa, nós entendemos um pouco da parte metabólica desse paciente ou desse atleta e individualizar cada vez mais este número, que nada mais é taxa metabólica basal. Hoje todo mundo entende calorimetria apenas deste valor, mas a calorimetria é muito mais que isso. A gente consegue entender, por exemplo, qual faixa de substrato energético o paciente está queimando mais. Se ele está queimando mais gordura, se ele está queimando mais carboidrato, se o metabolismo desse atleta ou desse paciente é lento, normal ou acelerado, até por questões mais clínicas, como por exemplo, uma inflexibilidade ou até mesmo flexibilidade metabólica. Hoje a calorimetria ela saiu de um padrão hospitalar para um meio mais particular, onde a gente consegue pegar estes números e entender, individualizar cada vez mais a vida do atleta. Então hoje, se é um atleta que ele é sedentário, se é um atleta se é um paciente que é sedentário, se é um atleta um pouco mais ativo, se é um atleta de alta performance, um atleta amador, cada um destes perfis possui números metabólicos diferentes um do outro. Então a calorimetria nada mais é que a gente individualizar isso e fornecer dados concretos para o nutricionista, para o Dr. Klein poder trabalhar de uma forma bem mais assertiva. Eu brinco que a gente dá uma luz para o profissional ele ter dados ideais para ele ter valores mais assertivos e mais concretos no final na organização do treinamento ou da base nutricional desse atleta. Igual a gente tá falando, né? Às vezes teve um paciente lá que você falou que o cara tava com 1.800 de basal, usou hormônios, outras coisas, termogênico, foi para 2 e tanto. Isso. É muito comum atletas, paciente que ele é sedentário, ele começa nessa vida mais atlética, mais treinamento aeróbico, treinamento de musculação, ele ter adaptações metabólicas. Então é comum a gente avaliar um atleta que no início do processo ele apresenta uma taxa metabólica basal próxima a 1.800, 1.900, no caso do público masculino, e do feminino por volta de 1.300, 1.400 de taxa metabólica basal. E com o passar da adaptação que o treinamento ou que a parte medicamentosa gera, esse metabolismo pode ter efeitos ou positivos ou negativos. Nesse exemplo que o Dr. Guilherme mencionou, um atleta que em menos de um ano com o uso de anabólicos, ele teve um efeito positivo da parte metabólica, dando um pulo saindo de 1.800 para quase 3.000 calorias em menos de um ano, fazendo treinamento resistido, que seria musculação, treinamento aeróbio e também com base em ganho de massa magra. Ótimo, então vamos lá, aqui a gente vai dar uma hibernada, 15 minutinhos aqui sem nada, né? Isso. Igual o preparo mesmo que a gente pede fazer, o que é? Ele é um teste que quanto menos interferência, melhor. Então, por exemplo, é um teste que se a pessoa puder vir sem treino, é interessante. Quanto tempo? Geralmente 24 horas é o prazo máximo, mas até 12 horas é aceitável esse tempo de repouso. É um teste que tem que ser feito em jejum. Então, o jejum que a gente gosta de trabalhar aqui por volta de 4 a 5 horas, sendo jejum tanto de alimentação quanto de líquidos. Então, para a gente poder isolar qualquer possibilidade de atividades de gasto energético no nosso corpo, como por exemplo movimentos peristálticos, que também acaba gerando um pouco mais de ganho energético. Além do repouso, além da parte do jejum, a gente sugere a interrupção de qualquer tipo de
de cafeína, Estimulante, seja né? estimulante, que possa afetar essa parte metabólica também, inclusive questões de termogênico. Então, o atleta ele pode vir em qualquer tipo de vestuário, não tem nenhum problema, mas essa parte medicamentosa, essa parte de treinamento, essa parte nutricional tem que ser controlado para a gente conseguir ter um dado muito mais concreto e muito mais assertivo. Mas, por exemplo, o caso da pessoa que usa medicamento de uso contínuo, crônico, tipo hipotiroidismo, que usa levotiroxina, ele mantém um padrão? Mantém um padrão. E não precisa interromper. Tá. Né? Porque senão você sai do padrão que é algo real, né? Justamente. Se ele toma remédio todo dia, ele vai parar de tomar. Justamente. Se um atleta que ele tem, por exemplo, um padrão de hipotiroidismo, nós vamos avaliar hoje um valor que ele é decorrente do medicamento. Então, se ele interrompesse, vamos colocar aqui um mês esse medicamento, o metabolismo dele iria descer, só que ele ia fazer a calorimetria, quando nós fizéssemos, já seria um valor totalmente diferente. Então, no caso da pessoa que tem hipotiroidismo, ela mantém esse medicamento apenas no dia. A gente sugere que faça o teste de manhã e depois do teste faça o uso do medicamento. Essa interrupção no dia não vai afetar em nada em relação ao valor real. Não, ótimo. Então vamos lá, vamos fazer, botar a máscara. Se a pessoa quiser, por exemplo, eu quero trazer também uma espirometria, você isola apenas o pulmão. Nós temos também um equipamento para espirometria aqui. Então, de forma simultânea, vai acontecer ventilação voluntária máxima, que é como se fosse um teste voltado para entender até onde o seu pulmão vai até o máximo antes do teste. Depois, análise ergométrica para entender o comportamento cardíaco e depois a gente faz, junto com isso, a gente faz a ergospirometria. O ideal, geralmente o pessoal faça um ou faça o outro. Mas como é o mesmo protocolo, é a mesma aplicação de carga, a gente faz tudo de forma simultânea. Para o seu teste é um teste incremental. Então, não sei se você já observou alguns outros locais que faz uma análise mais clínica, eles trabalham com protocolo de rampa, que ele vai o tempo todo subindo. Ele não permite a gente entender, por exemplo, o comportamento do corpo naquela carga. Por exemplo, 10 km por hora em 1 minuto, você sabe o que aconteceu naquele momento. O de rampa não. Ele vai só subindo, você não entende o que está acontecendo. Que você bota esforço no meio, né? Justamente. Então a gente vai fazer esse protocolo incremental, a gente coloca por volta de 1 minuto de carga de análise, subindo meio quilômetro por minuto. Então vamos supor 6, 6,5, 7, 7,5, 8 exercícios. Aqui a gente consegue ver Fat Max também, né? A gente consegue ver o Fat Max. Os protocolos a gente vai até o seu máximo. Então vamos colocar você para correr e quem vai parar o teste é você. Eu não vou parar, sua frequência cardíaca máxima aqui, vou parar. Não, eu não sei onde é a sua máxima, então a gente vai até onde você aguentar mais. Então o teste pode durar 10 minutos, pode durar 20 minutos, como pode durar 5 minutos. É importante a gente entender você em repouso, você no seu máximo e você em repouso. Prepara para suar. Não arregaçar. Xixi. Faz antes também? Ideal é deixar preparado aqui kit de limpeza, toalha se precisar, uma garrafinha para tomar água após o teste. Antes do teste, ideal é ir no banheiro, porque já aconteceu diversas vezes de no meio do teste dar uma vontade, então o ideal é você ir no banheiro, fazer o que deverá ser feito. E outra coisa também que vai ser legal também é a questão de já deixar preparado condições às vezes de roupa, se transpira demais, quer trocar uma camisa, então é bom já deixar tudo preparado já. Aqui tem banheiro, tem tudo, o cara quiser correr, tomar um banho para depois ficar de boa, tá em casa, tá? Então beleza, cara, aqui a gente consegue então, o que a gente tá falando, a gente consegue ver zona de treinabilidade, dá para ver? Isso. Aqui nós vamos fazer 2 testes simultâneos, que seria o teste de análise ergométrica, onde a gente entende o coração, é como se nós pegássemos ali uma lupa e entendesse o coração durante a prática da atividade física. Isso é algo que a gente consegue descartar, tipo, se a pessoa tem uma tendência a ter morte súbita. Morte súbita, arritmia. Durante o exercício, né? Durante o exercício. Porque tem as arritmias até benignas, né, que a pessoa não tem em repouso. Sim. Que começa a atividade física, ela começa a ter essa arritmia. Hoje tem essas duas possibilidades. Você faz uma análise em repouso, uma análise em atividade física. Muitas das doenças hoje,
você não consegue entender apenas em um teste de repouso. Então, o ergométrico ele entra com isso. A gente entender o que possa acontecer com esse atleta, alguma taxa de mortalidade, alguma cardiopatia que possa afetar em relação ao desempenho do atleta. Então, além da parte ergométrica, da parte do funcionamento cardíaco, a gente vai fazer a parte da ergoespirometria, que é um teste que ele é um pouco mais complementar. Ele é completo, ele é complexo e ao mesmo tempo um complemento. Isso, um acaba complementando o outro. A parte da ergoespirometria, a gente analisa os 3 contextos da parte cardíaca, que seria a parte do bombeamento, da parte ventilatória, que seria a parte do pulmão, e da parte muscular, que seria a parte de absorção e utilização desses nutrientes. A gente consegue entender os 3 de uma forma simultânea. Ou seja, se tiver algum problema de saúde em um ou no outro, a gente consegue entender. Tanto respiratório obstrutivo, quanto metabólico, quanto cardiovascular. E, inclusive, a ergoespirometria ele tem duas visões. Uma parte clínica para entender esse contexto de saúde e uma parte esportiva, onde a gente consegue entender essas questões, zonas de treinabilidade, zonas de fat max, onde o atleta ele queima mais gordura. Então, para quem visa, às vezes, o emagrecimento, uma definição mais estética, ele consegue ter essa luz e saber qual realmente é a zona de treinamento, qual a velocidade que ele queima mais gordura. Porque às vezes a pessoa ela não está preocupada tanto com a aeróbio dela, ela está mais preocupada com o anaeróbio. Justamente. Né? Então, assim, existe uma diferença. A musculação é um exercício anaeróbio. Ele não existe. Na verdade, o aeróbio, a partir de uma média de 30 segundos, a partir de 30 segundos já passa a ser um treinamento aeróbio. Então, antes de 30 segundos, com intensidades altas, ele passa a ser um treinamento anaeróbio. Agora, você faz por exemplo, vamos pegar aí um HIIT, que a pessoa ela sobe na esteira, ela corre lá 16, 18, 20 km por hora em 30 segundos e ele passa a ser um treinamento anaeróbio. Anaeróbio, exato. É mais ou menos o estímulo. Então, não quer dizer que a prática é o estímulo. Aquela pessoa que fica dando a caminhadinha do vovô na esteira. Ela tá fazendo um estímulo ali. Tá fazendo um estímulo aeróbio. Anaeróbio. Isso. Aí que tá. Aí ela busca o Fat Max. Justamente. Às vezes a pessoa ela vê ali aquele treinador, aquele fisiculturista fazendo uma caminhadinha, às vezes um trotezinho bem leve e associa que o treinamento aeróbio dele não esteja sendo tão eficiente, o que é o contrário. Que no caso daquele atleta, ele está fazendo um treinamento em baixa intensidade, utilizando gordura como fonte energética principal. E até mesmo o VO2 massa ele é dado mais pela periferia, né? Sim. Pela massa muscular. Você vê que às vezes o atleta ele tem um VO2 máximo bom porque tem muito músculo, mas o condicionamento cardiovascular dele aeróbio é ruim. Justamente. Né? Então, tipo assim, vai ter um VO2 bom com a parte o anaeróbio ruim. A gente associa, inclusive, isso do VO2 do atleta, talvez de fisiculturista, pela quantidade de mitocôndrias que ele tem. Então, quanto maior essa capacidade, a tendência é que a utilização desse oxigênio é maior. E quanto mais o músculo tem, mais oxigênio, então a tendência é que o VO2 seja realmente maior. Mas é o que você falou, é como se nós pegássemos um carro e colocássemos ele para rodar. O do fisiculturista, às vezes, ele é o carro que consome mais e termina combustível mais rápido. Agora, se ele for bem em questão de aptidão aeróbica, ele consegue durar por muito mais tempo em relação a gente compara com um carro híbrido, né? Tem motor e tem eficiência. Que é o que a gente busca, né? A gente busca uma eficiência aeróbia com a alta eficiência aeróbia também. A gente busca casar os dois. Justamente. Porque, se o cara, a gente sabe que hoje que mais dá problema para o fisiculturista é coração. Sim. Se o cara só preocupa com condicionamento estético, né? E condicionamento de performance, de levantar peso, ele tá deixando o coração dele de lado. É um cara que fica sentado, parado, a frequência cardíaca dele é 100, 110. 110, justamente. Aí na hora que bota ele pra correr, numa corridinha que começa a dar um trote ali, 7, 8 km, já tá a 160. Se desgasta muito rápido, morre muito rápido na esteira, né? E realmente a saúde cardiovascular dele. E a outra coisa que é bom mencionar que no teste, além dessas análises, a gente faz a análise da pressão arterial. Então a gente consegue também entender essa questão cardiovascular também. Então o que você falou, às vezes a gente conseguir entender isso, saber colocar números no atleta, entender se ele está bem condicionado fisicamente, se a saúde dele está interessante, a gente consegue ter dados legais para poder trabalhar. Aí vem ajuste de dieta, ajuste de suplementação, até mesmo questão de ajuste hormonal também, né? Sim. E a outra coisa também que eu acabei não mencionando é que na ergoespirometria a gente consegue entender o gasto energético. Por exemplo, vamos supor que ele vai caminhar uma atividade de 7 km por hora durante 1 hora. A gente sabe que durante essa 1 hora ele vai gastar, por exemplo, 600 calorias. Então isso também é um leque para o nutricionista dele poder trabalhar de uma forma mais assertiva. Ou seja, se ele visa ganho de massa, manutenção da massa magra, ele consegue ter um dado nutricional a mais para poder não ter perda ao invés de ganho.
Ótimo. Então vamos lá fazer o exercício, né? Eu costumo dizer que o pessoal que esse aqui é o exercício da vergonha. Que a pessoa, corro, dá que bota aqui na esteira, passa uma vergonha que deu 6 minutos, tá apertando aqui botão vermelho ali, ó. Pá, morri. Vamos ver. Só quero ver. Qualquer coisa, vamos ver se o pessoal vai acertar quanto tempo você vai ficar em cima da esteira. Ó, eu acho, tá? Que vai dar aí correndo. A gente como é que é a progressão de velocidade em relação à carga? Hoje você tem vários tipos de teste no mercado, né? Igual nós conversamos ali em off, então você consegue ter um teste hoje que é um teste de rampa, que é um teste mais curto, e ele é muito intenso, porque ele visa entender principalmente a parte do seu VO2 máxima. Justamente. Na parte esportiva, né, que é essa parte que a gente vai trabalhar, que a gente vai fazer aqui, é um teste mais incremental. Ou seja, a gente coloca você a uma intensidade e deixa você um tempo nessa intensidade. Porque eu quero entender o que a resposta do seu corpo frente àquele estímulo. Então, isso vai ser de forma incremental. Então, a cada 1 minuto, 2 minutos, a gente aumenta uma velocidade até chegar no seu esforço máximo. Aí é o ponto. Eu quero que você chegue no seu esforço. Eu não vou interromper esse teste antes. Porque o nosso corpo ele responde uma coisa em repouso, ele responde uma coisa durante a atividade física, ele responde outra coisa em esforço máximo. É isso que eu quero entender. Acabou, teve também o tempo de recuperação, mas a gente entendeu o quanto o seu corpo, qual que é a sua capacidade recuperativa do seu corpo no pós-teste. Isso é importante também. Ótimo, vamos lá. Eu vou no banheiro fazer um xixi ali, a gente volta para fazer o teste. Chama ventilação voluntária máxima. Então, eu vou pedir para você puxar e soprar o máximo que você quiser. Então, você puxa e sopra até a hora que você não aguentar mais. Vai chegar um momento que não tem ar. Aí você continua soprando. Não aguenta, soprou, não aguentou, respira normal. Beleza? Então, puxou forte. O que tiver de reserva, máximo. Máximo. Tá bom? Pode colocar tudo na boca. Vai. Prepara. Vai. Aê. Tudo. Então, doutor Guilherme, a gente fez a avaliação da sua espirometria, tá? Se a gente for observar aqui questão de curva, volume, tudo certo, tá? O intuito aqui é a gente pegar esse valor e converter ele para a sua capacidade máxima pulmonar. Então, a ventilação voluntária máxima é só para dar um norte para a gente até onde a sua ventilação consegue ir. Então, com isso a gente consegue entender um pouco sobre reserva ventilatória. Por exemplo, em atletas de alta performance, a gente consegue entender que é comum eles esgotarem essa reserva, não tem nada a ver em relação à patologia de saúde. Agora, quando é uma pessoa que às vezes é sedentária e ele esgota, a gente consegue saber que pode ter algo associado à parte pulmonar. Isso tudo começa somente com esse teste de espirometria. Então, o teste a gente faz ele antes da avaliação, você tranquilo em repouso. Caso tenha alguma situação em relação à dispneia, além do repouso, a gente faz ele também de forma seriada após o teste, para a gente entender um pouco sobre essa questão de ventilação.
por hora. Tá? Às vezes dá a impressão que é muito baixo, que o tempo vai ser longo, mas você vê que o teste vai durar por volta de uns 15 minutinhos. A ideia de começar por 6 km por hora é a gente saber a questão do Fat Max, por exemplo. Como Eu faço meu carga 6, então pra mim já tá de boa. Então, tá tranquilo. A cada 1 minuto, vamos subir meio quilômetro, 6, 6,5, 7,5, até a hora que você não aguentar mais. A hora que você não aguentar mais, pode falar que eu interrompo o teste. Na verdade, a gente não vai parar. A gente não vai parar. Nós vamos para 5 km por hora. Vai ser 3 minutos de fase recuperativa, tá bom? Durante o teste, vamos coletar essa parte da ventilação pela máscara, a parte cardíaca pelos eletrodos e da pressão arterial com a parte do esfígado. O que vai acontecer? Você vai estar sempre correndo, segurando esse esfígado. Tá? E para cada mudança de estágio, eu vou estar verificando a sua pressão arterial. Você não vai parar, você vai continuar correndo, eu vou pegar seu braço, você vou fazer a mensuração, você vai continuar correndo e depois eu vou te devolver Você vai correr segurando, tá? Então você vai ver que é bem desconfortável às vezes, porque você vai estar com a manopla no seu braço, vai estar correndo com os fios e vai estar correndo com a máscara. É um teste que ele é rápido, mas é totalmente desconfortável se você for ver, mas os resultados são bem legais, tá bom? Tá? O que seria isso? Eu quero entender como está a sua questão de cansaço. Eu vou perguntar como está a sua sensação de esforço, você vai me responder sempre com a mão, de forma gestual. Não precisa comunicar, até para a gente não perder a concentração em relação ao seu teste. Tá? Então como vai acontecer? Você vai, a cada mudança de estágio, eu vou te perguntar como que você está e você vai me responder com os números 1, 2 ou 3. Número 1, tá fraco, tô tranquilo. 2, moderado, cansei, tô cansado. E 3, tô muito cansado, não aguento mais. Tá? Aí, quando você falar em 3, eu sei que já vai estar no finalzinho. E para parar, você faz esse gesto aqui que eu vou parar a esteira. Tá ok? Nós vamos sair de 7,5 para 8 km por hora. Frequência cardíaca girando em torno de 155 batimentos cardíacos. Subindo para 8 km por hora, vamos ver essa pressão arterial. Vamos lá. Frequência cardíaca 171. Seu VO2 máximo, o VO2 aqui tá bom, mas a gente consegue melhorar ele ainda um pouquinho mais. Vamos lá. Vamos lá. Então vamos subir mais um pouco, tá ok? Saindo agora de 10 para 10,5. Tempo de teste em torno de 10 minutos. Vamos embora. Não dá, né? Ok. Boa. Deixa eu ver.
oxigênio menor e a produção mais acentuada de CO2, por exemplo. A gente vê que chega um momento que você tem essa quebra. Essa quebra a gente fala do limiar 2, ou ponto de compensação respiratória. O ideal é que quanto mais à frente esse X estiver, melhor. Então a gente vê que o seu foi atingido um pouco mais próximo entre o 5º e o 6º minuto, que mostra que a sua aptidão anaeróbia para treinos de alta intensidade ele é ruim. Não adianta, não tem remédio que cure apenas a esteira. E o seu VO2 máximo, como a gente consegue observar, ó, ele sobe, tá? E ele tem um platô. Esse platô que é o que a gente espera. O que não pode acontecer, por exemplo, é ter um pico que ele sobe e desce. Por quê? A gente pode associar que a partir desse pico pode ter mais um pouco e a gente pode estar subestimando, enfim, né? Ou pode estar superestimando. Ele chegou e manteve ele subiu e manteve um platô, que é o que a gente espera. Poucos testes a gente consegue estabelecer um platô e no seu caso a gente conseguiu um fator positivo. Esse aqui é só apenas um dado bruto, então os gráficos eles são bem feios mesmo, mas depois a gente consegue dar uma melhorada e ter um valor bem mais apurado. Ele pode ser feito agora, a gente pode simplesmente tirar e imprimir, que fica um laudo muito fraco, sabe, no meu ponto de vista. Tem muito dado que você consegue extrair muito mais. Aí eu gosto de fazer esse laudo totalmente manual. Tá? Então, além da análise cardiológica, ele já gera um laudo pré-definido, eu pego esse laudo e estabeleço tudo em um laudo só. Para não ficar dois laudos, eu tudo condenso em um. Isso aí é como se o cara estivesse usando um padrão de referência no laboratório. A análise pessoal. Por quê? É feita duas análises, uma pelo sistema e uma pelo avaliador. Aí é legal porque a chance de erro é menor e os dados que você consegue gerar é muito mais fiéis, né? Então você consegue, por exemplo, o FatMax tem que ter uma análise humana, então você tem que fazer aquele análise toda manual, então ele demanda um pouquinho mais de tempo. Então todo laudo, no meu caso, ele é manual ao invés de ser expresso diretamente do sistema. O teste de ergospirometria, o ideal é que ele tenha um ambiente controlado. Então você consegue, por exemplo, vamos supor que a gente coloca pega esses dados de temperatura e umidade e coloca no seu laudo. Se você quer repetir esse teste, a gente consegue replicar ele, porque a gente consegue criar um ambiente totalmente replicável. Então hoje, para fazer uma ergospirometria, uma temperatura entre 22 até 25 é uma temperatura ideal. Umidade também em torno de 50% a 60% seria o mais ideal para conseguir você ter um ambiente que você consegue repetir esse teste futuramente. Fácil, né? Aqui a gente manteve 59% de temperatura. Manteve em torno de 59% de umidade e temperatura em torno de 24 e 24,5% de temperatura. Do exame. Quem não pode fazer, ou quem não, por exemplo, não tem nenhuma contraindicação absoluta, mas tem alguma contraindicação relativa? Na verdade, existem as contraindicações, principalmente para o paciente que às vezes ele está com enfermidade um pouco mais avançada, principalmente a parte cardiológica. Mas hoje, por exemplo, você consegue fazer a ergospirometria com pessoa acamada, né, fazendo apenas um movimento ali com a perna. Mas o que vai alterar é realmente apenas o protocolo. Por exemplo, uma pessoa que às vezes ele tem um marca-passo, ele tem um problema de dispneia, esse teste, talvez, esse protocolo em si ele não seja tão interessante. Aí você trabalharia com um protocolo diferenciado. Então, para cada tipo tem um protocolo diferente? Tem um protocolo diferente. Para cada análise que você queira, tem um protocolo específico para aquilo. Né? Então não é nada engessado. Não, o que nós utilizamos aqui é realmente para âmbito esportivo. Mas, por exemplo, tem gente que pode analisar o pico máximo da pessoa. Então, às vezes o de rampa é mais interessante. Mas eu quero fazer uma análise para entender queima calórica. Então, tem um protocolo que ele é mais longo e uma velocidade. Então, protocolo é o que mais tem. Né? Então, mas é que a gente quer avaliar. Justamente. Obeso, por exemplo, cara de 160, 180 quilos. Aí a gente faz um protocolo, só que ele não chega nem a correr, porque não consegue. Tá? Às vezes a gente consegue diminuir a intensidade, não deixando por muito tempo. E se for algum caso, por exemplo, o atleta o paciente obeso, que às vezes ele consegue ter uma aptidão aeróbica melhor, a gente consegue fazer um ajuste, aumenta um pouco da inclinação e vai brincando, né? A gente brinca que é assim. Então, para cada avaliador, para cada tipo de avaliação, existe um protocolo diferente para isso. Porque às vezes a pessoa fica preocupada, eu sou hipertenso, eu sou obeso, não posso fazer esse exame, ou tem que esperar o melhor momento para fazer esse exame, não existe melhor momento. Não, existe o melhor protocolo. Então, o melhor momento é fazer agora mesmo, para ajustar. Fazer agora para ajustar, para entender o que está acontecendo, para você ter uma tomada de decisão mais assertiva, né? Por exemplo, do hipertenso, não é que ele não pode fazer, ele pode fazer o teste,
mas a dosagem da intensidade é diferente. Por isso que é importante ter um profissional acompanhando, tá? Todos esses parâmetros, né? E tá bem monitorado. Ter um profissional acompanhando, ter um profissional habilitado, ter equipamentos adequados, como por exemplo, em caso de mau suplo, você ter um DEL, às vezes algum desfibrilador, alguma coisa que você consiga fazer no primeiro socorro de imediato. Mas a princípio, para análise, estabelecendo o que é analisar e o protocolo que você quer não tem. E o risco desse exame, de ter uma lesão, de ter algum mal suplo, é seguro? A gente tem estatística para... Sim, não, ele é totalmente seguro, principalmente por questões de lesão. Porque geralmente uma pessoa que já está machucada, vamos colocar um exemplo, uma lesão articular, aí geralmente se a pessoa não consegue chegar até o máximo, a gente trabalha com dados submáximos. A gente não precisa estabelecer intensidades muito altas perto com essa pessoa, certo? Então, com isso, a gente consegue dosar essa relação de intensidade com prevenção de lesões. Sabendo que lesão hoje ela é multifatorial, então ela pode acontecer por diversos motivos. Em qualquer momento também. A pessoa pode ter nada, subir na esteira, ter uma torção e cair. Então, são coisas eventuais. Mas se a pessoa já tem uma lesão prévia e ela tem que fazer essa avaliação, a gente consegue fazer uma dosagem em relação à intensidade do teste. Então, pessoal, isso aí, você não tem medicina em clarividência, você tem baseado em evidência. Então, esse negócio que o pessoal fala, correr é melhor para isso, caminhar é melhor para isso, na verdade, não existe o que é melhor ou o que é pior, né? Existe individualidade, existe o protocolo certo, existe um momento ali do avaliador que ele consegue ver de forma realmente... A gente está falando, o nosso laudo é feito de forma artesanal, né? Sim. É feito manual, não tem um sistema inteligente artificial que vai tirar a impessoalidade, né? Ou a pessoalidade vai gerar uma coisa meio que engessada, meio padrão. Isso. Ainda a análise humana ela é essencial, ela precisa acontecer para ter um dado que você consegue extrair de uma coisa onde você não imaginava. Por exemplo, questão do FATMAC, você consegue extrair esse dado, por exemplo, do coeficiente respiratório, você consegue entender, trabalhar questões de carboidrato, gordura, de proteína, você consegue ter essa variabilidade maior em cima dos dados, né, que dá mais. Justamente. Então, o ideal agora, eu fiz esse, né, agora eu vou começar aí com um desafio que a gente fez aqui na clínica de 90 dias. Aí o ideal a gente estaria repetindo aqui 90 dias. O ideal é entre 90 dias a 6 meses seria interessante. Para você ter dados próximos. E palpáveis, né? Isso, justamente. Só agora, fica perdido, né? Justamente. Agora, se você quer, às vezes, fazer um acompanhamento a longo prazo, você pode fazer com um prazo mínimo de 6 meses até no prazo máximo que seria um ano. Porque se afastar mais que um ano, o dado que nós avaliamos ele fica muito defasado. Ao invés de você evoluir, você vai ficar sempre estagnado naquele valor. Então, beleza, depois a gente vai mostrar o laudo, a gente vai fazer a leitura dos exames pessoal, né? A gente vai casar tudo que a gente fez aqui, de avaliação de bioimpedância, de hipometria, medida, peso, calorimetria indireta e direta, mais a ergospirometria. Vai fazer essa leitura, daqui 3 meses a gente vai fazer tudo de novo e vai casar essa leitura e ver o que mudou, né, o que a gente fez aqui para poder ter essa mudança e poder entender de uma forma que o pessoal que está assistindo aí não fique nenhum dado perdido na cabeça, eles têm que começar a juntar e, né, seja mais desinformação do que informação. Jogar muito conhecimento assim acaba que o pessoal fala, né, obesidade e conhecimento, né, acaba que não serve para nada. Então, assim, o que você espera daqui 3 meses? A gente viu que na verdade, o platô ali foi ok, mas minha compensação de CO2, aquele cruzamento que você falou, o crossover. O que aconteceu foi que a sua aptidão aeróbica não é tão alta, tendo isso que você não tem uma prática esportiva de alta intensidade. Então a gente vê que o seu VO2 é um VO2 que é um pouquinho mais baixo, o seu limiar 2, que é onde você tem ali questões de tamponamento, dado, parte de fadiga, foi um pouco mais precoce, né? Então isso tem a ver em questão de aptidão aeróbica. Então, daria até para entrar com uma suplementação específica para isso também, talvez melhorar. Sim, também. Para diminuir a dose de lactato. E a outra situação é que daqui 3 meses a gente espera essa evolução. Um ganho de VO2, que em 3 meses você consegue ter esse ganho. Não é um ganho tão alto, mas é possível ter um ganho de 5%. Com esse ganho de VO2, a gente puxar esse limiar 2 para frente. Quando esse limiar 2 ou o ponto de compensação respiratória ele caminha para frente, ele automaticamente também puxa o seu primeiro limiar com o limiar aeróbio. O limiar aeróbio andando para frente, você fica mais econômico. Então é como se você fizesse um exercício a 6 km por hora, você cansasse, daqui 3 meses, aquele 6 está muito tranquilo para você. Aí você fica mais econômico em questão de energia.
Então, com isso, com esse teste, a gente consegue saber onde melhorar e como você consegue melhorar. Refazendo daqui 3 meses, a gente consegue ver essa evolução e aí... E mensurando e fazendo os ajustes, né? Justamente. É isso aí, pessoal. Então, finalizando o vídeo aqui, depois vocês vão ver o antes e depois. E vai ver também de todo mundo que está fazendo esse desafio. Beleza? Caso de dúvida, de exame, essas coisas, vocês têm o Instagram, tem um contato do pessoal aqui embaixo. Senta, marca, o Robson vai estar disponível aqui para avaliar vocês. E qualquer dúvida, chama para mais esclarecimento que a gente responde todas as perguntas. Beleza? Até a próxima, Robson. Obrigado pelo exame. Tá? Valeu. Bom ter você aqui e até a próxima.